Muito bem, meus queridos alunos, estamos aqui para a nossa segunda parte da introdução aos profetas, e nós vamos falar dessa vez sobre os profetas menores, né? Os 12 profetas menores. Nossa palavra sobre isso precisa ser um pouco rápida, né? Porque são 12 livros para a gente passar, e a gente não quer que fique tão extensa essa aula, mas os irmãos vão ter a oportunidade de tirar as suas dúvidas. Nós vamos deixar um fórum para dúvidas e contribuições. Então, você que tem a sua contribuição a dar, você que tem alguma dúvida a ser retirada, a gente pode fazer no fórum ou nas outras mídias que a gente pode utilizar para isso, tá certo? Ok? Então vamos falar dos profetas menores, começando com o profeta Oséias. E como eu já mencionei para os irmãos, eu expus esse livro lá na igreja e, para ser sincero, eu me apaixonei por esse livro, porque a partir do momento que comecei a entender essa profecia do profeta Oséias, eu realmente percebi a mão de Deus ali no meio do povo, como Deus trabalhou o povo, mas como o povo também se voltou contra Deus, né? O autor, Oséias, cujo nome significa salvação ou libertação, era filho de Beeri, foi escolhido por Deus para levar sua mensagem a seu povo através do seu casamento com uma mulher que seria infiel a ele, experimentando assim a dor da traição, né? O texto literalmente diz que Moisés deveria casar com uma mulher de prostituições. Ele casou já sabendo que iria ser traído, e tudo isso serviria de ilustração para como o povo de Israel estava sendo infiel a Deus. E a data? Acredita-se que Oséias profetizou em meados do século 8 a.C., cerca de 750 a.C., e que seu ministério começou durante o dia Amós, ou pouco depois, e deve ter profetizado por aproximadamente 38 anos. O livro de Oséias foi escrito lá no reinado de Jeroboão II, que era um período ali de prosperidade do povo. O livro de Oséias é a respeito de um povo que tinha necessidade de ouvir sobre o amor de Deus, de um Deus que queria falar com eles, e da maneira singular que Deus escolher para demonstrar seu amor a seu povo. Deus usa a mensagem do profeta através de sua trágica história familiar. Oséias casa-se com Gomer. Ele a ama intensamente, mas ela o trai, foge, prostitui-se e se torna escrava. Então veja, até o capítulo 3, capítulo 4, trata lá diretamente dessa história do casamento de Oséias. Ele separa, ele casa com Gomer, tem 3 filhos. O primeiro filho, Jezreel, a segunda filha Loruama, a terceira Loami, esse casamento, esses filhos de Oséias também conta da profecia, né? Loruama, por exemplo, é desfavorecida. Deus havia tirado o favor de Israel, Israel não teria mais perdão. E Loami significa não meu povo, ou seja, Israel deixou de ser povo de Deus, o reino do norte deixou de ser povo de Deus. E aí o restante do livro vai explicar todo esse processo. Oséias, contudo, continua a amá-la e perdoa e a compra. Então Deus ordena a Oséias, não estava pronta a profecia, só o fato de Oséias ter casado e ter tido filhos e depois ter sido traído. Mas Oséias vai atrás, e a palavra de Deus diz assim: vai e ama a tua esposa. Porque tudo isso era uma representação de como Deus amava Israel. Mas é interessante que o fato de Deus amar Israel não implica dizer que Deus não agiria com justiça para com Israel. E aí Oséias vai e compra a sua esposa de volta. E
e fica com ela, né? Ele não pede a carta de divórcio, né? Ele vai e traz ela de volta. Todo este quadro representa o casamento de Deus com Israel e sua traição. Oséias revela ao povo sua infidelidade para com o Senhor e o juízo que adviria disto, né? Fala muito nos capítulos lá 9, 10, fala muito da situação de Israel com a semelhança à situação de Gibeá, né? Aquela história lá do levita que teve a sua concubina estuprada, violentada, espancada, e aí depois ele cortou ela em 12 pedaços, espalhou nas 12 tribos, e quase a tribo de Benjamim foi dizimada. E mostra como o povo tinha aquele mesmo espírito ainda na época de Oséias, e como Deus rejeita o povo nesse sentido. Oséias também aponta para o reino de Israel, ao final de sua mensagem, um caminho de arrependimento, graça e salvação. Ele chama o povo, Deus convida o povo ao arrependimento. Deus não dá o castigo ao povo sem antes dar a oportunidade de que eles se arrependessem. E o profeta Oséias mostra que o amor de Deus para com Israel era um amor antigo, né? Desde a sua meninice, desde que ele era pequeno, um garotinho ainda, Deus já amava Israel. Ele promete cura e restauração. Israel, contudo, não ouviu esta mensagem e foi destruído no ano 722 a.C. pelos assírios. Vejam, essa foi de fato a destruição do Reino do Norte. O Reino do Norte, ele não veio mais a existir. Ele deixou de existir. O Reino do Sul é que permanece e que vai cativo e volta e continua existindo. Mas o Reino do Norte deixou de existir completamente. Okay? Profeta Joel, autor, o nome Joel significa literalmente Jeová é Deus. É especificado como filho de Petuel. Nada é conhecido a respeito dele ou das circunstâncias de sua vida. Provavelmente ele viveu em Judá e profetizou em Jerusalém. Esse é um dos profetas mais desconhecidos e não se tem quase informação sobre ele, né? Não somente ele, outros profetas também são desconhecidos, mas Joel é o que não tem quase informação dele. Não há como datar o livro com absoluta certeza e os estudiosos variam em suas opiniões. Contudo, muitos sustentam que Joel profetizou durante os primeiros 30 anos do reinado de Joás, quando Joiada era o conselheiro do rei. Isso colocaria o ministério de Joel por volta de 835 a 805 a.C. Então, por não se ter muita informação sobre ele, também existe a dificuldade de datar, né, esse livro. Conteúdo: a terra acabara de ser assolada por uma praga de gafanhotos que devorara toda a plantação, promovendo fome, seca e desemprego. Esta é a ocasião em que o profeta se levanta em nome do Senhor, anunciando-lhes que a praga era juízo imediato ao estado de pecado e indiferença do povo para com Deus. Era também símbolo do juízo final, do dia do Senhor. Então veja, os profetas têm uma questão interessante a se observar. Geralmente, suas profecias elas falavam de situações que estavam acontecendo, mas também apontavam para situações que ainda iriam acontecer. No caso de Joel, ele fala sobre aquela situação de fome, né, que o povo estava vivendo como juízo de Deus, mas falava também de um juízo que ainda vai acontecer do dia do Senhor, certo? Então, a profecia os profetas tinham essa questão peculiar, né? Eles falavam de coisas que estavam acontecendo, a mesma profecia dele servia para situações que estavam acontecendo, quanto também apontava para situações lá no futuro. Há aqui também uma visão completa e complexa, pois o dia do Senhor é profeticamente um dia escatológico, mas naquela hora é o dia da praga de gafanhotos e o dia da invasão babilônica de exército que o Senhor, em escala menor, manifestou o seu juízo, né, que ele estava falando.
ok? Terceiro profeta aqui, o profeta Amós. Quem é o autor? Né? O autor Amós, cujo nome significa aquele que suporta o jugo, era originário de Tecoa, cidadezinha a quase 10 km de Belém, distante quase 18 km de Jerusalém. Ganhava vida cuidando do rebanho das figueiras bravas, era um boiadeiro, né? Embora morasse em Judá, foi enviado para proclamar o juízo divino contra o reino do norte, Israel. Veja que é uma profissão, talvez a profissão mais diferente aqui, né? Daqueles que escrevem as escrituras, são autores das escrituras. Amós é um boiadeiro. Amós profetizou durante o reinado de Uzias, de Judá, e Jeroboão II de Israel. Seu ministério foi realizado entre 760 e 750 a.C. e parece ter ocorrido em menos de 2 anos, ali também próximo de Oséias, né? Lembra esse período de Jeroboão II, né? Como período de prosperidade de Israel. E aí, por exemplo, que Oséias é chamado de profeta do caos, porque ele está falando de destruição no momento que o povo está vivendo em prosperidade. E o povo acha que está sendo abençoado por Deus, mas na realidade não está. E Amós talvez tenha sido um pouquinho antes, né? Aí já vinha profetizando sobre isso. O tempo de Jeroboão II, né, um tempo áureo no campo político e expansionista. Israel está em paz, próspero, com seus pequenos inimigos vizinhos subjugados e sem ameaça de qualquer grande império mundial. O contrário se dá em sua vida moral, espiritual e social. Ainda adoravam ao bezerro de ouro dedicado a Baal, seus sacerdotes eram escolhidos politicamente e eles eram corruptos, ladrões e hipócritas, né? Veja que muito disso está sendo falado também lá em Oséias. Então, esses profetas aqui se casam, né? As suas profecias se casam. Eles adoravam a Baal. Oséias diz que em um momento eles chamam Deus de meu Baal, porque a ideia aqui não é só a entidade Baal, o Deus da fertilidade, mas é que toda pequena imagem, todo pequeno Deus ali era conhecido como Baal, né? Baal era uma forma de dar o nome àquelas imagens. Então Deus já estava sendo confundido com um daqueles deuses que eles tinham, certo? Então realmente a questão moral do povo, né? A identidade moral, a vida moral do povo estava lá embaixo, e as suas lideranças, né? Corruptos, ladrões e hipócritas. Como havia paz e prosperidade econômica, eles se achavam protegidos do Senhor e isentos de qualquer juízo condenatório. Nós falamos em sala sobre essa questão, que até hoje, com a teologia da prosperidade, se fala que se você está bem financeiramente, bem de saúde, você é abençoado, se não, você é amaldiçoado por Deus. Então eles tinham essa perspectiva. Deus então levanta o profeta de Judá, Amós, e o envia a Israel. E Amós vai levar a sua profecia, né? Amós prega e diz que Israel é realmente uma nação escolhida. Deus só havia escolhido Israel, mas não para prevalecer-se disto e exercer idolatria, impiedade e injustiça. Então, o fato de Deus ter escolhido Israel não lhe dava o direito de ser idólatra e de ser ímpio. A mesma mensagem serve para nós cristãos, né? Não sei qual é a sua linha teológica, mas independente da sua linha teológica, você não pode prevalecer dela para agir de forma ímpia, não é? Um crente não tem o direito de agir de forma ímpia. Deus os responsabiliza ante o mundo para serem modelo e exemplo. Israel devia ser luz para as nações. Em sua mensagem profética, Amós diz que Deus estava enjoado de cultos hipócritas de um povo que era idólatra e opressor do pobre. Né? Lá em Malaquias, lá no final, Deus também vai questionar esse culto idólatra do povo, né? Então Amós traz essa perspectiva bem antes. Próximo livro, o livro do profeta Obadias.
Quem era o autor? O profeta é conhecido somente como Obadias, servo, adorador de Jeová. Não é mencionado o nome de seu pai, nem o local de seu nascimento. A mensagem foi provavelmente dada durante o período do exílio de Judá, quando Obadias alerta Edom sobre a vingança de Deus que estava se aproximando e assegura a Judá quanto ao contínuo cuidado do Senhor. Mesmo assim, há quem acredite que essa profecia tenha sido no reinado de Jorão, 853 a 841 a.C. E o conteúdo? Estamos aí no ano 586 a.C., Jerusalém invadida, queimada, destruída e assolada pelos babilônicos. Nesta invasão, os babilônicos contam com a inesperada ajuda do pequeno vizinho de Judá, o inimigo do reino, Edom. Então veja, Edom, se não me falha a memória, eles eram descendentes de Esaú, né? E eles ajudaram a Babilônia a derrotar Judá e se gabavam por conta disso. Se não me falha a memória, em Malaquias também vai falar do juízo de Deus sobre Edom, né? Eles estavam se gabando pela queda do Reino do Sul, mas eles teriam sua paga também. Edom presenciou o cerco e ajudou a invasão, alegrando-se com isso, colaborando na pilhagem e na entrega dos fugitivos. Neste contexto, Deus levanta Obadias com uma visão sobre o juízo de Deus vindo contra Edom, que significa que se orgulhava da sua privilegiada posição geográfica. Estava localizada em uma cadeia de montanhas e sua capital era inacessível. Inacessível, talvez para os exércitos humanos, né? Mas não para Deus. Orgulhava-se também de seus homens valentes e sábios. E em sua mensagem profética, Obadias anuncia o juízo de Deus sobre este arrogante reino, dizendo a eles que o juízo viria através de seus próprios aliados, e isto ocorreu através dos babilônicos, cerca de 5 anos depois desta profecia, e mais tarde pelos árabes, no ano 70, já da nossa era, né? Então, eles estavam num momento de euforia por terem derrotado Judá, mas a sua paga viria. É interessante porque os próprios babilônicos a que eles ajudaram, os próprios babilônicos ali agora invadem Edom e destroem Edom também. O próximo profeta é o profeta Jonas. Outro profeta que suas histórias são mais conhecidas pelas crianças do que pelos adultos da igreja, né? A história de Jonas contada nas escolas bíblicas para criança, né? Autor. Embora o livro não identifique o autor, a tradição atribui ao próprio profeta. Jonas era filho de Amitai e um nativo de Gat-Hefer, um vilarejo situado a 5 km em direção ao nordeste de Nazaré, dentro das fronteiras tribais de Zebulon. O nome de Jonas significa pombal ou pombo. Se Jonas escreveu o livro, seria obviamente datado durante o reinado de Jeroboão II, no início do século 8, cerca de 793 a 753 a.C. Veja que esse reinado de Jeroboão II contou com uma grande quantidade ali dos profetas, né? Vários profetas apareceram, os profetas anteriores ao exílio apareceram boa parte ali no reinado de Jeroboão II. Conteúdo. No dia de Jeroboão II, né, como a gente já havia falado, paz e prosperidade política. Tava tudo certo na cabeça do povo. Jonas era profeta de Deus em Israel e falava bastante da misericórdia de Deus. Chegou o momento de Deus testar a visão que Jonas tinha desta misericórdia e o envia a pregar arrependimento logo na cidade de Nínive, capital da Assíria, que ficava aproximadamente 1.300 quilômetros ao oriente. É interessante porque Nínive foi a cidade que Jonas pregou, né? E por que Jonas não queria pregar lá?
porque era uma cidade muito extremamente violenta. Quando a Síria invadia, o povo da Síria agia com extrema violência contra o povo invadido. Para se ter uma ideia, os historiadores dizem que na entrada da cidade de Nínive, e a gente pensa nas cidades que nós conhecemos, aqueles pórticos, né, aqueles arcos que marcam entradas de algumas cidades, lá em Nínive, o que marcava a entrada da cidade eram corpos pendurados, caveiras ali penduradas na entrada da cidade, cabeças penduradas na entrada da cidade, colocadas em estacas na entrada da cidade. E era assim que marcava-se a entrada de Nínive, porque eles queriam que as pessoas tivessem medo deles. E aí, nesse sentido, Jonas não queria ir pregar lá, né? Então, pregar arrependimento aos temidos e odiados assírios era uma difícil missão, pois Jonas sabe que se Deus poupar Nínive, então aquela cidade estará livre para saquear e roubar Israel novamente. Mas se eles não se arrependessem, Deus os destruiria. Jonas, bem consciente da vontade de Deus, claramente e apressadamente, né, ele foge, desejando que o juízo de Deus se manifestasse contra a grande e terrível império assírio. Então, Jonas não queria salvação para Nínive. Quem queria salvação para Nínive era Deus. Jonas queria que eles morressem. Fora da vontade de Deus, né, Jonas desce para Jope de navio, né, e lá se trancou lá no porão do navio. E ele desce, em vez de ele ir para Nínive, ele pega um barco em direção a Tarsis, que é na direção oposta, né? E aí ele desce a Jope, ao navio, ao porão do navio, ao fundo do mar e ao ventre do grande peixe. Então ele teve que descer o mais fundo que ele pôde. Lá, ele, após 3 dias de reflexão, descobriu-se fugitivo de Deus e, portanto, desgraçado. Estava ali agora no ventre do peixe, refletindo por que não obedeceu a Deus. Clama por socorro, né? E o peixe o devolve à praia. Deus novamente vocaciona Jonas para a mesma missão. Não era a vontade de Jonas, era a vontade de Deus. Ele vai para onde Deus quer. Deus mandou ele a Nínive e era para Nínive que ele iria. E ele prega a mensagem de arrependimento para os habitantes da enorme, bela, importante e cosmopolita Nínive. Por causa dessa mensagem de Jonas, toda a cidade de Nínive se converteu, desde o povo até as mais altas autoridades. Então veja, Jonas está lá no reinado de Jeroboão II. Já Oséias está em outro período, ainda no reinado de Jeroboão II, que foi um reinado grande. Jonas pregou para aquela geração se converteu. Já Oséias está dizendo que aquela cidade viria para destruir Israel, o reino norte. Então perceba que de Jonas até Oséias, essa geração que se converteu se foi, e a outra geração que veio era uma geração que não conhecia Deus. Eles não passaram para a geração seguinte, e Nínive voltou para o mesmo lugar que estava antes, né? De violência, de atrocidades. Okay? Mas Jonas desgostou-se, ficou irado. Jonas não queria que o povo se convertesse, queria que o povo morresse. E enquanto ele resmungava, Deus fez subir uma planta que o abrigou com sua sombra, e isto o alegrou muito. Mas no dia seguinte, Deus mandou um verme destruir toda a planta. Novamente Jonas desgostou-se, porque a agradável plantinha que tanto lhe servia morreu precocemente. Deus completa sua lição comparando seu sentimento humano imperfeito por uma plantinha com a sua compaixão e misericórdia por todas as suas criaturas. Ora,
Se Jonas não fez aquela plantinha e estava desgostoso com a morte da plantinha, como é que Deus, que fez o ser humano, não poderia querer que o ser humano fosse salvo, né? A situação de Jonas era uma situação de não compreender ao Senhor. Ele queria que as coisas fossem feitas do seu jeito, queria que aquela cidade fosse punida. Mas Deus é um Deus de misericórdia, né? Deus sempre foi e sempre será o mesmo, um Deus de misericórdia. Então Jonas não tinha o direito de questionar a Deus sobre isso. Aí vem o livro de Miqueias, profeta Miqueias. Seu nome significa quem é como Jeová. Nasce em Merezet Gat, um vilarejo que ficava a cerca de 40 km de Jerusalém, no sopé das montanhas de Judá. Tudo indicava que Miqueias era homem do campo, talvez lavrador. Visto que ele morreu durante a administração de Ezequias e antes da era que coincide em parte com Manassés, uma data entre 704 e 696 a.C. parece ser provável, né? Um profeta aí anterior ao exílio também. E o conteúdo: o profeta Miqueias clamou por justiça social no reino de Judá. Esse profeta pregou ao povo simples de Judá, o povo que estava sendo oprimido pelos seus líderes, né? Quando Miqueias profetizou em Judá, os camponeses e moradores das vilas de Judá viviam tempos de tormento, frequentemente por parte dos exércitos inimigos, por causa da exploração pelos ricos e da opressão dos governantes e dos falsos profetas. Então veja, tinha os inimigos, que se a gente pensa que tem os vilarejos ali ao redor dos muros, na parte de fora, as pessoas mais pobres ali eram as primeiras a serem atingidas, né? Os ricos que exploravam, isso sempre acontece, né? No momento de crise que a gente está vivendo, tem aqueles que vão se aproveitar disso, né? E aquelas pessoas de fato muito ricas acabam lucrando, porque em crise sempre tem quem ganhe, né? Sempre tem uma parte que ganha, porque o dinheiro não evapora, né? E também da opressão dos governantes, os próprios governantes pressionavam o povo e ainda tinha os falsos profetas, aqueles que levavam a palavra de forma errada e que acabavam também explorando o povo. Os pecados nacionais estão presentes em todo o livro, ok? Então ele vai falar dessa relação de opressão para com as pessoas mais necessitadas e trazer ali uma palavra de condenação aos que trazem essa opressão e uma palavra também de esperança àqueles que são oprimidos. O próximo profeta é o profeta Naum. O livro contém a visão de Naum, cujo nome significa confortador, cheio de conforto. Pouco se sabe a respeito dele, apenas que sua cidade natal era Elcós, mesmo assim sua localização é incerta. Ele profetizou a Judá durante os reinados de Manassés, Amon e Josias. Pelo fato de Naum ter profetizado a queda de Nínive, fato ocorrido ali em 612 a.C., indica que o livro foi escrito antes desse período e depois da também mencionada queda de Tebas, ocorrida em 633 a.C. Conclui-se então que o livro foi escrito entre 633 e 612 a.C. E o conteúdo de Naum: cerca de 100 anos se passaram desde que os ninivitas se converteram pela pregação de Jonas. 100 anos. Mas eles não transmitiram aos seus filhos o conhecimento do Deus verdadeiro, e o povo rapidamente retorna às suas práticas cruéis e pagãs. Na época desta profecia, a Síria era o grande império mundial, expansão esta realizada através de invasões, saques, destruição cruel e sanguinária, corrupção e exploração das terras conquistadas. Como eu havia falado, a Síria era um conquistador cruel. Pelo seu poderio militar, pela sua história e pela fortaleza quase invencível de sua capital, Nínive
da capital, né, Nínive, a Assíria julgava-se invencível e indestrutível. Naum é então levantado por Deus com uma mensagem clara e objetiva que anunciava o fim de Nínive. Então, aquela cidade que havia se arrependido e que depois voltara às suas práticas criminosas, agora teria seu fim. Ele dirige-se a Nínive e apresenta a sentença proveniente do tribunal do Senhor. O juízo viria por mãos dos medos e babilônicos após inundação que destruiria parte das invencíveis muralhas lá de Nínive. O profeta Abacuque tem sido bem lembrado nesses dias aí de crise que nós temos vivido. O autor, no hebraico, Abacuque significa abraço amoroso. Pouco se sabe a respeito dele, a não ser que era da época de Jeremias e também homem de fé vigoroso, profundamente arraigado nas tradições religiosas de Israel. E a data? Os eruditos não estão de acordo quanto à questão da data. A única referência histórica clara é aos caldeus em 1:6, e por causa disto a profecia tem sido datada depois do ano 605. Lembre sempre que os caldeus são os babilônios, né? Conteúdo: Abacuque viveu durante um dos períodos mais críticos de Judá. Seu país havia caído do auge das reformas de Josias. Josias fez um trabalho muito bom, mas, como sempre Israel fez, acabou deixando, ao mudar o rei, a coisa começou a complicar, né? Então passou das reformas de Josias para as profundezas do tratamento violento de seus cidadãos. Medidas opressoras contra o necessitado e a ruína do sistema legal, né? As leis não eram mais observadas. O mundo localizado ao redor de Judá estava em guerra com a Babilônia, levantando-se em ascensão sobre a Síria e Egito. Então, a Babilônia que subjugou a Síria e que agora tomou o status de grande império, né, estava em guerra com o mundo, porque agora era a Babilônia quem dominava os povos. A ameaça de invasão do norte foi adicionada à desordem interna de Judá. Então, além de todos os seus pecados, de contar com as maldições lá do livro de Deuteronômio, o povo tinha ainda a invasão da Babilônia, ou o risco da invasão, né? A iminente invasão dos caldeus. A Assíria cairá ante a Babilônia no ano 612 a.C. O Egito fora derrotado pela mesma Babilônia e agora o rei Nabucodonosor marchava para cercar o povo de Deus em Judá. Então veja que povos muito maiores caíram, né? E agora estava vindo sobre Judá. Internamente, Judá estava em volta com graves pecados sociais e espirituais. Jeremias profetizava sem ser ouvido. A derrota do reino do norte, subjugada pela Síria, também por causa de seus pecados, anos antes, em nada convenceram o reino do sul a rever seu comportamento. Então, a conjuntura estava toda contra Judá. Os profetas viam isso, a gente viu como Jeremias sofreu com isso. E Abacuque aqui também traz imenso sofrimento com essa situação, né? No vídeo que os irmãos assistiram do Dr. Rodrigo Silva, ele menciona que se você perguntar hoje a um judeu qual o período de maior dificuldade de sua história, ele vai dizer que é o Holocausto nazista. Mas que se você perguntasse isso antes do Holocausto, a resposta seria o cativeiro babilônico. Em meio a tudo isso, o profeta Abacuque ergue-se orando e dialogando com o Senhor. Os caldeus também teriam ali o seu juízo, né? Então Abacuque começa a questionar, mas Senhor, como é que um povo ainda mais ímpio é levantado para ser o teu instrumento aqui nesse juízo contra Judá? Deus mostra que o ímpio não prosperará para sempre, e quanto ao justo, né, ele viverá pela fé. O justo vive pela fé. No Novo Testamento, a gente aprende que ele não só vive pela fé, como ele não pode retroceder nessa fé.
O justo não vive pelo que vê, não se pauta pela aparência das coisas. Não se guia, né, por vista, mas se guia por Deus. Além disso, precisa andar e viver pela fé no Senhor, seu Criador, mantenedor e Salvador. Então, e aí Abacuque vai louvar a Deus, né, quando ele descobre isso, né? Ele louva a Deus mostrando, ó, pode não chover, pode não, a terra não dar fruto, pode a fome vir, pode os animais do campo morrerem. A gente vai continuar seguindo, servindo e louvando ao Senhor. Neste contexto de fé, a passageira luta e momentânea dificuldade não pode abater aquele que faz do Senhor sua fortaleza. Perceba porque, como eu disse no começo, o Abacuque tem sido muito usado, né? Nesses momentos de sofrimento, que ele traz exatamente essa mensagem. Nesse contexto, nessa situação que é momentânea, né? Nós precisamos fazer do Senhor a nossa fortaleza sempre, né? Abacuque fala isso num contexto em que eles estavam prontos para ser levados cativos pela Babilônia, de acordo com a profecia de Jeremias, e durar 70 anos, né? Nós pensamos na profecia de Abacuque, vivendo nos nossos dias de coronavírus, que nós precisamos continuar tendo Deus como nossa fortaleza e viver por fé no Senhor, independente do que venha acontecer. O próximo profeta é o profeta Sofonias. Autor, o nome Sofonias significa o Senhor escondeu. Foi um profeta lá de Judá. Ele se identificou melhor do que qualquer outro dos profetas menores, remontando sua linhagem 4 gerações até Ezequias. Então aqui já é diferente de Joel, por exemplo, porque ele traz mais detalhes de quem ele era. De acordo com o capítulo 1, versículo 1, Sofonias profetizou no reinado de Josias, 640 e 690 a.C., de modo que era da época de Jeremias, de Naum e talvez de Abacuque, certo? Então, Sofonias aqui é o cara que facilita para todo mundo, porque ele diz quem é e diz quando está escrevendo, né? Então isso facilita para saber a data e quem é o autor. Conteúdo. As condições religiosas do reino de Judá deterioraram-se de modo marcante após a morte do rei Ezequias. Foi um dos bons reis, né? Os judeus cada vez mais se inclinavam para a adoração de costumes assírios, que então exerciam grande influência cultural sobre a Palestina. Como povo dominante, né, acabavam impondo a sua cultura ali na região. As práticas religiosas degeneradas anteriores à grande reforma religiosa de Josias transparecem com certos detalhes no trecho de 2 Reis 23, de 4 a 20. O povo era para ser luz para as nações, mas estava sendo igual às nações, fazendo o que Deus havia proibido que se fizesse. Sofonias se levanta num dos períodos mais negros da história de Judá, no caso aqui da história do Reino do Sul. Israel ao norte havia sido dizimada pela Síria por causa dos seus pecados, mas nada fizera o reino de Judá demover-se de seus maus caminhos, e a situação ficou ainda mais difícil por causa dos seus 2 últimos reis, Manassés e Amon. Manassés, por exemplo, chegou a sacrificar seus filhos a Moleque, né? Queimando ali a esse deus pagão, né? Então imagino que é pegar um filho e sacrificar um deus que não existe. Manassés fez isso. Então a situação tinha deteriorado. Idolatria, sincretismo religioso, sacrifícios infantis a Moloque, né, o Moleque, prostituição, opressão aos pobres, falsos profetas, sacerdotes ladrões eram algumas das realidades do momento histórico em que Sofonias profetizou, né? Então a situação moral do povo era difícil demais. Toda a situação se refletiu
na mais dura e objetiva profecia de juízo dos profetas menores, a de Sofonias. Então, Sofonias traz uma mensagem dura, pesada, contra toda essa realidade. Sofonias anuncia a vinda do Senhor, dia de juízo, de angústia e de desolação, né? Diz que o dia do Senhor vai ser um grande e temível dia. Este dia do Senhor seria o dia da invasão da Babilônia, mas seria também o dia do juízo final, aquela mesma questão, né? Ele falava de uma realidade presente, mas falava que, no caso dele, ainda era um pouco futuro, né? Mas não tão longe, era ali bem próximo que ia acontecer, mas também falava de uma realidade que a gente ainda nem passou por ela, que ainda vai acontecer. Em alguns locais que é o já e o ainda não, né? Isso já aconteceu, mas ainda não aconteceu completamente, porque a profecia está falando de uma realidade que vai acontecer ali, mas está falando de uma outra realidade lá no futuro muito maior, né? Que essa primeira realidade acaba sendo sombra daquela realidade ainda maior que está lá na frente. O juízo do Senhor não virá apenas sobre o seu povo, mas tendenciará aos vizinhos pagãos também. A gente tem que lembrar que Deus não tolera pecado e que Judá tinha sua responsabilidade, e a sua responsabilidade era grande, porque eles conheciam a verdade. Mas o fato de não conhecer a verdade não implica dizer que os seus vizinhos também não tinham a sua culpa, muito pelo contrário. Então Sofonias conclui sua mensagem profetizando a restauração futura de Israel, e isso é uma marca da própria palavra de Deus em si, né? Quando os profetas trazem palavras duras, pesadas, de juízo, mas no final das contas fala de restauração futura. O remanescente voltará a Sião. Okay? Próximo profeta, o profeta Ageu, e eu quero me desculpar pela velocidade, mas nós temos que tentar fazer um vídeo aí não tão grande, né? Enfim. Ageu, cujo nome significa festivo ou minha festa, foi a primeira voz profética a se ouvir depois do exílio babilônico. Ageu provavelmente retornara a Jerusalém vindo da Babilônia com Zorobabel. Então esse aqui já é um profeta pós-exílio. As mensagens de Ageu foram proferidas num período de 4 meses em 520 a.C., no segundo ano do rei Dario. E o conteúdo dele: a primeira leva do povo de Deus que volta do cativeiro sob o comando do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué contava apenas com cerca de 42 mil homens. Eram pobres e logo que iniciaram a reconstrução do templo sofreram a oposição dos samaritanos ali, que se opuseram, né? Não queria que o povo reconstruísse o templo, não queria que o povo erguesse o muro. Com isso, um desânimo completo, né, tomou conta dos judeus. Voltaram-se então para os seus interesses pessoais em plantar, colher e construir suas próprias casas. Então Ageu traz a questão de que estava todo mundo fazendo suas casas bonitinhas lá, organizadas, enquanto isso a casa de Deus estava aos pedaços, né? Tava caindo. Investiram nessas coisas por um período ali de 14 anos. Por isso Deus levanta o profeta Ageu para falar ao povo e aos líderes do povo que era tempo de reconstruir totalmente o templo do Senhor. Ok? Vamos parar aqui para o penúltimo profeta, o profeta Zacarias, que era autor. O pai de Zacarias, né, Berequias, morreu provavelmente quando o profeta ainda era muito jovem, fazendo Zacarias o sucessor imediato de seu avô Ido. O nome Zacarias, usado no Antigo Testamento para outras 27 pessoas, significa Javé se lembra, Jeová se lembra. Este Zacarias foi contemporâneo do profeta Ageu. E a data dele, o ministério de Zacarias, começou em 520 a.C., 2 meses após Ageu haver completado sua profecia. As profecias que abrangem o livro de Zacarias foram reduzidas à escrita entre 520 a.C. e 475 a.C. Então veja que esses últimos 3 profetas, né, Ageu, Zacarias e Malaquias, são profetas do pós-exílio, depois do cativeiro. E o conteúdo de Zacarias: inicialmente Zacarias prega
ao povo a necessidade de reconstruir o templo. Ele os está advertindo, mas ao mesmo tempo restaurando confiança própria e esperança. O povo se sentia fraco, impotente e desamparado. Zacarias tem algumas visões que falam do pecado de Israel, suas derrotas, mas também da esperança da restauração da nação, de seu papel mundial, do Messias que haveria de vir e da justiça de Deus que seria sobre todas as nações. Então veja que a abrangência de sua profecia, né? Israel deveria ser luz para as nações, tinha um papel de influenciar, né, o mundo, influenciar as outras nações, porque era de Israel que viria o Salvador, o Messias, que era a partir de Israel que a justiça de Deus para o mundo iria acontecer, né? Há uma aplicação profunda de Zacarias no Novo Testamento, a harmonização da vida pessoal de Zacarias entre os aspectos sacerdotal e profético pode ter contribuído para o ensino do Novo Testamento de que Cristo é tanto sacerdote quanto profeta, né? Ele era sacerdote, mas também era profeta, assim como, por exemplo, Samuel, né? Além disso, Zacarias profetizou a respeito da morte expiatória de Cristo pelas mãos dos judeus, que no fim dos tempos levá-los a prantearem, a arrependerem-se e serem salvos. E essa salvação só pode vir através do Messias, né? Da morte expiatória do Messias. Mas a contribuição mais importante de Zacarias diz respeito às suas numerosas profecias concernentes a Cristo, as profecias messiânicas. Okay? E nós chegamos aqui ao último livro dos profetas menores e também o último livro do Antigo Testamento. O profeta Malaquias. Também tive a oportunidade de expor esse livro na igreja. O livro é atribuído a Malaquias, cujo nome significa meu mensageiro. Como o termo ocorre em 3:1 e tantos profetas quanto sacerdotes eram chamados mensageiros do Senhor, há quem acredite que Malaquias fosse mero título atribuído ao autor pela tradição. Então, alguns entendem que Malaquias não era o nome exatamente do profeta, era um título. A questão, no entanto, permanece incerta e ainda continua muito provável que Malaquias fosse, na realidade, o nome do autor. Então, nós acreditamos que Malaquias era o nome realmente do profeta. E a data? De fato, é impossível datar precisamente a composição do livro por falta de declarações cronológicas nele, mas levando-se em conta o fato de que Malaquias condenou abusos que eram correntes na época em que Neemias procurou corrigi-los, podemos asseverar que o livro de Malaquias deve ter sido escrito durante o tempo da visita de Neemias a Suzã. Então ele era ali contemporâneo de Neemias. Conteúdo de Malaquias. Malaquias é levantado e põe-se ao lado de Neemias naquele momento terrível do povo de Israel, de Deus. Ele exorta o povo, mas ele é constantemente questionado pelo povo. Começa sua mensagem atacando a irreverência do povo contra Deus e que no fim explica em grande parte tudo o que estava acontecendo. Então, a semelhança do que fez o Dr. Augusto Nicodemos, ele dividiu o livro nas 7 perguntas. As 7 perguntas que Deus faz, né? Deus começa dizendo: eu sempre vos amei, e vós me perguntais, em que o Senhor nos amou? Então há esse questionamento. Deus questiona, Deus faz uma colocação, e aí vem um questionamento do povo sobre aquela colocação que Deus fez, e depois vem a resposta de Deus. Isso acontece durante 7 vezes ali no livro de Malaquias, e revela os motivos de tudo que estava acontecendo e como Deus chama o povo ao arrependimento, faz aquele último chamado. Na realidade, o último chamado vem com Jesus, que veio para as ovelhas perdidas, né, da casa de Israel. Mas só que no Velho Testamento, o último chamado é esse chamado aqui de Malaquias, para que o povo pudesse se arrepender. A seguir, né, os sacerdotes são duramente reprovados por sua falta de reverência, pelas suas ofertas defeituosas que os tornavam desprezíveis, bem como suas ofertas. Então o povo trazia a oferta toda errada, toda fora do padrão que Deus havia pedido,
E o sacerdote, que era o responsável por reprovar aquela oferta, ele recebia a oferta. Porque está todo mundo cumprindo um ritual religioso, mas na realidade o coração estava distante de Deus. Estava distante de Deus. No Novo Testamento, quando Jesus expulsa os cambistas lá do templo, acontecia exatamente o contrário. As ofertas às vezes chegavam boas, mas o sacerdote reprovava as ofertas para que o povo pudesse comprar as ofertas lá nesses cambistas, nessa feira que ficava ali no pátio do templo, que era onde os lucros iam para o sumo sacerdote. Então, eles reprovavam as ofertas para poder comprar deles, e aqui em Malaquias era o contrário. Eles recebiam tudo que era oferta, sacrificavam para Deus de todo jeito. Deus até questionava: se fosse para o imperador, vocês faziam? Se fosse para o rei, né? O príncipe, vocês faziam desse jeito aí? Não, né? Então como é que quer que Deus aceite? O sacerdócio era relaxado, né? E esquecido ali da aliança com Levi. Suas exortações, então, dirigia-se à nação como um todo, em especial por causa dos divórcios fáceis e casamento com estrangeiros, né? Tinha gente se separando das mulheres judias e casando com estrangeiros, e tinha gente que casava diretamente com estrangeiros, o que era proibido. O povo não cria mais no justo juízo de Deus e em seu caráter santo e reto, afrouxando na vida moral e invejando os idólatras que prosperavam. Ah, Senhor, a gente olha para os ímpios e eles prosperam e a gente não. Então é melhor ser igual ao ímpio. Deus lhe responde assegurando-lhe sua presença, poder e ação. E aí Deus mostra, né, que ele está presente, que o povo deveria olhar para Deus, se inspirar em Deus e não nos ímpios. O Messias virá em breve, procedido por um mensageiro, e quando este dia chegar, quem poderá resistir à purificadora justiça? Então, Malaquias profetiza já a chegada de João Batista, né, para falar sobre a vinda do Messias. Suas repreensões completam-se na advertência quanto à sonegação dos dízimos e por isso são chamados de ladrões. O Antigo Testamento se encerra com a reafirmação de Malaquias quanto à chegada do dia do Senhor. O apelo é que voltem à obediência, à observância da lei de Moisés. Como eu disse, era o último apelo de Deus para o povo voltar-se para o Senhor. Ok? O sinal mais breve de que tudo isso se cumprirá será o envio de um mensageiro, um preparador de caminhos, um anunciador profético, o qual chegará com o mesmo poder, autoridade, sinais, prodígios e mensagem com que Elias falara a Israel centenas de anos antes, né? Era o Elias ali enviado, era o João Batista, ok? Então assim a gente encerra brevemente, né, o Antigo Testamento, e aí os irmãos vão poder contribuir, tirar suas dúvidas no fórum que a gente vai abrir apropriado para isso, ok? Deus abençoe a todos. Espero que essa jornada tenha nos ajudado a aprender, a crescer bastante nesses primeiros passos aqui no seminário para alguns de vocês, né? Outros já começaram a dar alguns passos antes, mas que tenha servido de bastante edificação para todos nós. Deus abençoe a todos. Nos encontraremos em breve.